Tá. Alan, se acontecer qualquer coisa, você me manda uma mensagem no WhatsApp. Tá. Minha tela tá aparecendo já? Ou ainda não? Agora tá aparecendo. Tá, beleza. Tá. Então, beleza. Gente, só para deixar claro, né, aquele esquema de sempre. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer momento, vocês podem perguntar. Eu dou preferência que vocês falem, porque só eu gosto de conversar. Mas se vocês quiserem perguntar no chat ali também, sem problemas, tá? Então vamos lá, vou passar aqui pro quadro. Tá. Então, aula 14.1, refração da luz e lentes. A gente vai começar a discutir sobre esses dois aspectos, então. Bom, caso alguém ainda não me conheça, meu nome é Gabriel. Ok? Então, até então a gente vem discutindo sobre espelhos. Os espelhos, a gente começou a fazer toda uma discussão da ótica geométrica, né? Como que o comportamento dos raios de luz, os princípios da ótica geométrica. E a gente introduziu uma ideia bastante básica sobre raios de luz, que é a ideia da reflexão. Então, o raio de luz bate numa superfície e ele volta através de uma reflexão regular, tudo bem? Agora a gente vai estudar um outro tipo de fenômeno da luz, que é o da refração, que é quando a luz passa pelos objetos, é, passa por objetos transparentes, ok? Você pode perceber que isso tem ao seu redor o tempo inteiro. Então, por exemplo, fenômenos de reflexão. Você olhando no seu celular, tem ali que o nome que a gente dá que é um black mirror, né? Um espelho escuro, ou no espelho do seu quarto. Mas também tem refração no nosso entorno o tempo todo. Por exemplo, quando a gente olha através de um vidro, quando a gente olha através do copo, através da água. E assim como o fenômeno da refração, a gente pode criar espelhos, vai ser através do fenômeno da refração que a gente vai poder criar lentes. E aí vai ter lentes em microscópios, telescópios. Não são os melhores equipamentos, né, mas que usam esses objetos, que usam as lentes, né, mas um objeto muito bom que usa lentes são, por exemplo, os óculos. Então, lentes têm bastante utilidades. E a boa notícia é que, enfim, é bem parecido com o que a gente já viu, tá? Mas então, antes de entender as lentes, vamos entender um pouco sobre do que se trata a refração da luz, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo índice de refração. Cara, ó, eu não sei se algum de vocês já estudou refração antes, tudo bem? Você deve estar bastante familiarizado com o fato de a refração ela mudar a direção da luz. Tudo bem? Então a luz incide desse jeito e ela continua desse jeito. Se você perceber que tem uma leve diferença no que a luz está fazendo. Só que refração não. Tipo assim, ó, vestibular. Explica o que é a refração. Opção A. Mudança na direção da luz quando ela muda de meio. Então vamos dizer aqui que aqui tem um meio que eu vou caracterizar por um número N1. Eu já vou dizer o que é esse número. E aqui tem um outro meio que eu vou caracterizar pelo número N2, tá? Um é diferente de N2. Exemplo, digamos que a gente está falando da luz que estava no ar e passou para dentro da água, tá? Vai acontecer isso aqui. A luz vai ter uma leve desviada na sua trajetória. Ah. Então, o fenômeno da refração é quando a luz muda sua trajetória quando ela muda de meio. Não, refração. Exatamente isso não é refração, tudo bem? Refração é a mudança da velocidade da luz quando ela muda de meio.
Ah, professor, como assim? Ó, imagina o ser humano, tudo bem? Se você tiver que andar por aí, ou correr, whatever, se você tiver que se movimentar, aonde que você acha que é mais fácil você se movimentar? Vamos pensar numa praia, tudo bem? Então você está caminhando sobre a areia, cara, não é difícil de se movimentar, né? Você até pode dizer ali que a areia é muito fofa, vai gerar uma certa dificuldade, mas desprezível, certo? Dá para andar normalmente. Agora, digamos que você entre dentro d'água. Onde que é mais fácil de se movimentar? Na areia ou dentro da água? Isso aí você pode usar a sua intuição, certo? É muito mais fácil de caminhar na areia, porque é no ar, tá? O meio que você está se movimentando é o ar. Dentro da água é muito mais difícil de você se movimentar. Por quê? Porque o seu corpo tem que deslocar muita água para você ocupar um novo espaço. No ar é muito mais fácil. A luz, ela vai sofrer uma coisa parecida. A luz não tem que deslocar ar nem água para se movimentar, tudo bem? Mas é que o ar e a água, eles têm propriedades eletromagnéticas diferentes, tá? E vocês já estudaram, né? A luz é uma onda eletromagnética, né? E quando ela interage com esses meios, um pouco das suas propriedades mudam, certo? Então, o que acontece aqui? Quando a luz está no ar, ela tem uma certa velocidade, como a gente. Quando ela passa para dentro da água, essa velocidade diminui, porque é mais difícil dela se movimentar dentro da água. Ah, por que é mais difícil, professor? Aí vai ficar questões para você ver numa outra perspectiva um pouco mais avançada, tudo bem? No momento aqui, a gente vai aceitar que ela muda, ok? Então, mudou. O que são esses números aqui? Esses números, eles caracterizam o meio. Eles são o que a gente chama de índice de refração, certo? Então, ele é dado pela seguinte equação. N, que é o índice de refração do meio, ele é igual a velocidade da luz no vácuo, tudo bem? Dividido pela velocidade da luz nesse meio. Tudo bem? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Só para continuar explicando. Então, beleza. A gente tem aqui, ó, N igual a C sobre V. Beleza? Ó, para quem não se lembra, C é a velocidade da luz do vácuo, que é a maior velocidade possível para qualquer corpo assumir no nosso universo, né? É uma velocidade limite. Ela é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá legal? É a velocidade da luz do vácuo. Olha só, se essa é a velocidade da luz do vácuo, a gente já pode entender uma coisa aqui, ó. Qual que é o índice de refração do vácuo? Bom, o índice de refração do vácuo, ele é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Só que a velocidade da luz nesse meio é a própria velocidade da luz no vácuo, certo? Então a gente tem C dividido por C. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1, tá? Então, o índice de refração do vácuo é 1. Beleza? É o menor índice de refração que tem. Também a gente vai associar aqui que 1 é aproximadamente, esse aqui é o símbolo de aproximado, tá? Que 1 é aproximadamente o índice de refração do ar. O índice de refração do ar não é exatamente 1, ele é 1,000 alguma coisa, alguns números ali, tá? Só que, enfim, quando a luz está no vácuo e ela entra no ar, a dificuldade dela de se movimentar muda muito pouco, tá? Então, mínimo, 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 mínimo. Então, a gente vai, normalmente, para as questões do vestibular, você vai associar sempre o índice de refração do ar como 1 também, tá? É uma boa aproximação. Mas toma cuidado. Se a questão lá falar que o índice de refração do ar é 1,000 alguma coisa, lá você usa esse valor. Se você vê que é pertinente usar esse valor, ok? Porque ele não é perfeitamente 1, não. Tá? Beleza? Então, na situação anterior aqui, a gente tinha a luz aqui, e aí ela mudou de meio. E aqui ela tem um índice de refração 1 do meio 1, e aqui um índice de refração 2 do meio 2. Então, só para completar aqui o raciocínio, né? O N1 é dado por C dividido por V1, a velocidade dela no meio 1. E o N2, ele é igual a C dividido pela velocidade da luz
no meio 2, tá? Agora você deve estar se... Bom, você pode estar se perguntando, né? Qual treta que dá a luz mudar a velocidade aqui, né? Então aqui ela tem uma velocidade V1 e aqui ela tem uma velocidade V2. O que isso tem a ver com o fato dela mudar de direção? Cara, é que assim, ó. Tem que pensar comigo. A luz tem duas propriedades, certo? Frequência e comprimento de onda, tá? A cor que você enxerga, ela é caracterizada... Ela pode ser caracterizada também pelo comprimento de onda, mas ela é caracterizada principalmente pela frequência dela. Porque se tem um raio vermelho que está dentro da água, ele passa para o ar, eu continuo enxergando vermelho, tudo bem? A cor dele não mudou. Então, se a cor do raio de luz não muda, é o comprimento de onda dele que vai mudar, tudo bem? Aí, já que o comprimento de onda dele vai mudar, enfim, essa é uma continha um pouco mais elaborada, a gente não vai fazer aqui, vocês vão ter que meio ficar acreditando em mim aqui. O comprimento de onda vai mudar. E já que o comprimento de onda muda e a frequência não muda, enfim, a velocidade muda, mas para que tudo isso se mantenha coerente com algumas equações de conservação da física, é necessário que a luz mude sua trajetória, tudo bem? Então, não é que a luz obedece às equações da física, tá? São as equações da física que observam o que acontece na realidade e a gente escreve as equações desse jeito para as equações obedecerem o que acontece na realidade, tudo bem? Mas aí a nossa interpretação humana é que tem algumas conservações de energia, conservações de momento que estão acontecendo aqui para que a luz mude a trajetória dela. Tudo bem? A gente não vai entrar nesse escopo, eu não vou mostrar nenhuma dessas contas, mas é só para não ficar tipo, ah, meu Deus, por que a luz fez isso? Tudo bem? Mas ela também pode ser que caia, né? Por que afinal a luz muda sua trajetória? Resposta é para manter conservações de energia e de momento. Vamos ver agora. Bom, viu que ela mudou de ângulo aqui, né? Vamos ver como que ela muda desse ângulo aí. Para ver a mudança de ângulo, a gente vai usar. Opa, botei um S nada a ver aqui. A lei de Snell-Descartes. Não é Descartes, tá? É Descartes. Então vamos botar um meio 1 aqui. Eu vou botar dois meios. Vou botar um aqui, um aqui. Aqui eu vou botar uma reta normal, que vocês já devem estar familiarizados, certo? A mesma reta normal que a gente vem usando o tempo todo. Ela é bastante importante aqui, assim como ela era na reflexão, mas aqui ela vai ser particularmente mais importante, tá? Essa linha azul é a linha que separa os dois meios. Então eu tenho aqui um meio caracterizado pelo índice de refração N1 e um meio caracterizado pelo índice de refração N2. Aqui também eu tenho isso. N1 e N2, tá? A lei de Snell-Descartes é a seguinte. Antes de fazer a lei de Snell-Descartes, deixa eu botar o raio de luz aqui. Então, nessa primeira situação, vem um raio de luz aqui. Opa, deixa eu fazer ele reto. Vem um raio de luz aqui. Aí ele incide aqui nesse ponto e ele abre mais. Então, aqui. Ele abriu, certo? Nessa segunda situação aqui vai acontecer diferente. O raio vem aqui e ele se aproxima da normal, tá? Então, olha só. Na primeira situação, o raio vem com qualquer ângulo aqui, certo? Um ângulo de incidência que a gente já estudou, e ele se afasta da normal, com um ângulo de refração R, tá? Na segunda situação, ele entra com um certo ângulo de incidência qualquer, só que ele se aproxima da normal, com um ângulo de refração R, tá? Como que a gente
Como que a gente modela essa equação matematicamente? A gente faz esse modelo com a lei de Snell-Descartes, que diz que o índice de refração 1 vezes o seno... Peraí, deixa eu fazer mais para cá. O índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a o índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tudo bem? Essa é a lei de Snell-Descartes. Então, olha só. Na primeira situação, eu vou dizer que N1 ele é maior do que N2, tá bom? E na segunda situação, eu vou dizer que N1 ele é menor do que N2. Tudo bem? Ó. Vou escrever a lei de Snell-Descartes aqui do lado. N1 seno do ângulo de incidência igual a N2 seno do ângulo de refração, tá? Olha só, isso aqui é uma igualdade, tudo bem? Eu tenho que manter o equilíbrio dos dois lados. A velha história do que significa uma equação. Uma equação a gente pode entender como uma balança, né? Tem que estar o mesmo número matemático dos dois lados. A gente só tem que pensar como que isso está acontecendo aqui, tudo bem? Olha só, nessa situação aqui, o N1 ele é maior do que o N2. Então, esse número é maior do que esse número aqui. Tudo bem? A única maneira de manter o equilíbrio matemático aqui é se o seno aqui for menor e o seno aqui ele for maior. Tudo bem? Ó, vocês já devem ter estudado o seno nas aulas de matemática, né? Ele é uma função que cresce com o ângulo. Tudo bem? Então, quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. Quanto que é o seno de 30 graus? Ah, é 1/2. Quanto que é maior do que zero? Quanto que é o seno de 60 graus? Ah, é raiz de 3/2, que é maior do que 1/2, que é maior do que zero. Quanto que é o seno de 90 graus? Ah, é 1. Então, reparou que conforme a gente aumenta o ângulo, o seno também aumenta? Então, conforme aumenta o ângulo, o seno também aumenta, até no máximo 1, né? Depois ele volta a cair. Então, mas aqui a gente só está interessado até 90, o que é a melhor parte. Então veja comigo aqui, ó. Se o índice de refração nessa primeira situação ele aumenta, eu preciso que o seno diminua, seja pequeno. Se o seno diminui, então aqui eu tenho um índice I qualquer, tudo bem, que representa esse número aqui. E olha aqui do outro lado, eu tenho o 2, que ele é menor do que 1, e para manter o equilíbrio aqui eu preciso que o seno aumente. Para o seno aumentar, eu preciso que esse ângulo aqui aumente, tudo bem? É por isso que eu entro com um seno. É por isso que eu entro com um ângulo I e saio com um ângulo R, aonde nessa situação aqui R é maior do que I. Beleza? Quem controlou isso foi os índices de refração, tá? Olha aqui nessa outra situação aqui agora. Eu vou escrever a lei de Snell-Descartes aqui de novo. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Ó, aqui, o N1 é menor do que N2. Então, esse cara é menor, esse cara é maior. Para manter o equilíbrio matemático, eu preciso que esse cara aqui seja maior do que esse. O seno de I só vai ser maior do que o seno de R se I for maior do que R. Beleza? Por isso que nessa segunda situação aqui eu entro com o ângulo maior do que o ângulo que eu saio. Tranquilo? Essa equação. De novo, a natureza não se comporta por causa da equação de Snell-Descartes, tudo bem? É a equação de Snell-Descartes que foi pensada de forma a se comportar como a natureza se comporta. Não vamos pensar o contrário, não faria o mínimo sentido, certo? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Ah, chato de lembrar, né? Então você vai se lembrar disso aqui, ó. Se eu tô indo... Deixa eu fazer... Vou fazer aqui no canto para não precisar usar outra página, tá? Se eu estou indo de um índice de refração maior para um índice de refração menor, o meu ângulo aumenta.
Tudo bem? Ó, foi o que aconteceu aqui, ó. N1 é maior do que N2, o meu ângulo aumentou, beleza? Então, eu saio do ângulo maior, perdão, eu saio do índice de refração maior, vou para o menor e o meu ângulo fica maior. Tranquilo? Esse aqui é o contrário. Eu saio do índice de refração maior, perdão, gente. Eu saio do índice de refração menor, eu vou para o índice de refração maior e o meu ângulo diminui. Beleza? Ó. N1, ele é menor do que N2, beleza? E o meu ângulo diminuiu, tá? Então, lembre-se, se você lembrar disso aqui, facilita bastante. Então, é mais, mais e menos, mais, menos. Se você lembra, precisa só lembrar de duas informações. Uma que é alternado e outra só precisa conhecer qual que é o maior. Então, qual que é o primeiro. Então, lembrando do primeiro e lembrando que é alternado, você automaticamente já vai saber o que vai acontecer, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar que eu explico de novo, porque eu sei que isso ali é meio enrolado. Tá. Olha só, vamos falar de ângulo limite. E reflexão total. Tá, então aqui eu tenho uma espécie de piscina, tudo bem? Ou whatever a coisa. Vamos dizer que aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água, tá? Ó, onde que é mais fácil de se movimentar? No ar ou na água? A água, certo? Perdão, no ar, certo? Desculpa, gente, me confundi aqui. No ar é muito mais fácil de se movimentar. Se no ar é mais fácil de se movimentar, então o índice de refração da água, ele é maior do que o índice de refração no ar, tudo bem? O índice de refração vai aumentando conforme é mais difícil de se movimentar, tá? Então, o lugar mais fácil do mundo de se movimentar, o vácuo. Então, é 1. O próximo lugar mais... O lugar mais fácil de se movimentar é o vácuo. Então, é 1. O próximo lugar mais fácil, o ar. Então, é um pouquinho maior do que 1. A água. A água já é bem maior do que 1. Porque ela é mais difícil de se movimentar mesmo, tá? Então, nessa situação aqui, eu vou colocar uma fonte luminosa aqui, ó. No canto dessa piscina. E ela vai emitir raios de luz em todas as direções e em todos os sentidos, certo? Então vamos pensar no raio de luz que ela bota aqui para cima. Cara, se você lembrar da... Ó, isso aqui é uma coisa importante. O raio, percebeu que ele entrou com 90 graus aqui? Olha a lei de Snell-Descartes. N1... Perdão. Eu mesmo me confundi agora. Ele não entrou com 90 graus. Ele entrou com 90 graus com a superfície de refração, mas eu acho que eu não evidenciei isso aqui, né? Deixa eu voltar até. Ó, lembra, tá, galera? Aqui é igual no espelho, tá? Agora é que eu percebi que eu não evidenciei isso antes. Esse ângulo aqui, ele é com a normal, tá? Não vamos fazer isso que eu acabei de fazer aqui, ó, de pensar nesse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Esse ângulo aqui tá 1000% errado. Não é esse o ângulo que é da lei de Snell-Descartes, tá? O ângulo da lei de Snell-Descartes é o mesmo ângulo que a gente usa lá no espelho. É o ângulo com a normal, tá bom? Então, não, às vezes o vestibular pode dar esse outro ângulo. Então, tomem cuidado, porque é natural que a gente pense nele, né? Mas, na verdade, é o ângulo com a normal, tá? Então, olha só. Fazer a lei de Snell-Descartes aqui, rapidinho. N1 seno I é igual a N2 seno R, tá? Aonde aqui é o índice de refração do ar e aqui é o índice de refração da água. Cara, olha só. Qual que é o ângulo que esse raio de luz aqui está fazendo com a normal?
Você consegue concordar comigo que é zero? Ele está indo exatamente na normal? Então, o I... Opa. O I é igual a zero. I, seno de zero, é zero. Tudo bem? Então, esse lado da equação aqui, ó, por causa do ângulo, ele está dando todo zero. Certo? Então, eu preciso que N2, seno de R, seja igual a zero também. Tá? Só que N2 não é zero. Ele é um número normal, porque ele é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. Tipo, isso com certeza não dá zero. Tudo bem? Porque C é diferente de zero e não tem nenhuma divisão que vá dar zero. Certo? Então, isso não é zero. Então, esse cara aqui vaza. Então, só sobrou para esse aqui, ó, dar zero. Tudo bem? Qual que é o ângulo que o seno dele dá zero? Ah, é o próprio zero, porque seno de zero é zero. Então, a solução disso aqui é que R tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, esse aqui é uma coisa importante. Se o raio de luz entra fazendo 0 graus com a normal, ele sai fazendo 0 graus com a normal. Ou, em outras palavras, se o raio de luz entra perpendicular à superfície de refração, ele vai sair perpendicular também, tá? Então eu só vou apagar isso aqui só para justificar por que eu fiz aquele raio daquele jeito. Mas essa é uma informação importante, tá bom? Agora eu vou fazer outros. Então eu vou pegar um raio que vem aqui. Opa, deixa eu pegar a linha reta. Então agora eu vou pegar um raio de luz que vem aqui. E aí ele vai bater aqui, tá? Olha a reta normal aqui. Ó, eu tô saindo do meio mais. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Eu tô saindo do meio mais pro meio menos. Se eu tô saindo do meio mais pro meio menos, o ângulo ele aumenta. Então, esse ângulo aqui, ele vai abrir. Tá bom? E agora tem uma coisa importante que você tem que entender. Que com certeza você já deve ter reparado. Já notou que quando você se olha no vidro, você vê um pouco do que está do outro lado da janela, no vidro no caso, né? Mas você também vê um pouco de você mesmo? Então, o que que acontece? O vidro é o quê? O vidro é um espelho ou é uma superfície transparente? É porque acontece um pouco dos dois na refração, tudo bem? Então, na refração, tem um pouco da luz que passa para o outro lado, certo? Com um ângulo que ela entra com o ângulo I e ela sai com um ângulo de refração Rzinho, beleza? Que aí é controlado pela lei de Snell-Descartes. Mas também um pouco reflete. E acontece aquele fenômeno de você estar se olhando numa janela, você se vê, mas também vê o que está do outro lado. Como que você vê o que está do outro lado? Por causa da refração. A luz passa do outro lado para o seu lado. Como que você se vê? Porque também acontece um pouco de reflexão. A luz que está do seu lado bate, vai para o outro lado, mas uma parte volta. Então, um pouquinho volta para cá também. Volta com que ângulo? Aí volta com o ângulo da reflexão normal. Tá legal? É aquele ângulo que a gente viu lá na reflexão regular, certo? Onde I é igual a R. Reparem na minha notação aqui, ó. Quando eu estou falando de refração, eu estou usando o ângulo Rzinho. Quando eu estou falando de reflexão, eu estou usando o ângulo Rzão, tá? Então isso aqui também acontece um pouco. Beleza? Agora, vou pegar mais um raio de luz aqui. Opa. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Na verdade, o Marcos até levantou a mão pra. Ele ia perguntar no microfone. Tudo bem. É que eu não normal. consigo ver quando vocês levantam a mão. Então podem abrir o microfone direto, tá bom, gente? Pode perguntar aí, Marcos. Ô, professor, eu só queria saber, tipo assim, a normal ali, como é que você sabe onde que ela tá? Ela é meio que a superfície, certo? Então, eu não consegui pegar muito bem como é que você sabe onde que a normal ela é colocada. Ó, você vai colocar a normal onde o raio de luz bater, tudo bem? Por exemplo, eu vou fazer outro aqui, ó.
Ó, o nome normal. O que que o nome normal significa? Uma coisa normal a outra significa que essa coisa faz 90 graus com a outra, tá bom? Então, a reta normal faz 90 graus com a superfície de troca de meio, beleza? A reta normal eu estou fazendo de branco aqui, ó. Então, essa aqui é uma normal aqui, eu vou colocar outra aqui. Pera aí. Eu vou botar mais um... Deixa eu fazer mais pra cá. Eu vou botar uma aqui, tá bom? Ah, como que eu sei que ela tá aqui? A reta normal não é uma coisa que existe de verdade, tudo bem? Ela é uma abstração que o ser humano criou para conseguir descrever esse problema. Então ela não existe de verdade. O que que existe de verdade? Existe a água e o ar e o raio de luz. A reta normal, cara, se você for ali fora e fizer um laserzinho, não vai ter reta normal, entendeu? Então essa aqui é uma abstração que a gente criou. Onde que eu boto ela? Você coloca ela bem na pontinha ali onde o raio de luz pegou com a troca de meio, tá bom? O meu não tá perfeito aqui, porque se eu colocar perfeitamente eu acabo perdendo muito tempo. Mas você coloca ela bem aqui na pontinha da onde o raio de luz incidiu, tá bom? E você pode colocar quantas quiser em todos os lugares possíveis, porque isso aqui é uma coisa que a gente é um auxílio matemático que a gente usa, entendeu? Então, você pode pensar que não sei, pode pensar que quem inventou isso teve uma boa ideia ou uma abstração assim, né? Mas é porque, enfim, sim, foi uma boa ideia, mas também eles tiveram que ralar bastante para conseguir ter essa ideia, entende? Se isso Ah, responde tua entendi. pergunta. Então, a normal é tipo o ponto de mudança de meio ali, seria, né? Sim, ó, tem o ponto da mudança de, ó, são três coisas que você tem que pensar. O ponto de mudança de meio é toda essa linha azul aqui, tá bom? Da água para o ar. Aí vai acontecer uma coisa. Em um desses pontos de mudança de meio, a luz vai chegar. Nesse ponto que a luz chegar, deixa eu fazer outro aqui. Ó, vai sair outro raio de luz e ele vai até aqui, ó. Nesse ponto que a luz chegar, na mudança de meio, é onde você vai botar a reta normal para ela te ajudar. Tá legal? Como que você vai botar essa reta normal? Você bota a reta normal nesse ponto, de modo que ela faça 90 graus com o meio, com a troca de meio, tá bom? Então ela tá aqui, ó. Todas essas aqui que eu fiz, elas fazem 90 graus. Eu não vou fazer desse lado, porque esse lado vai a luz. Então aqui, ó, 90 graus aqui, 90 com um meio, tá? É sempre com um meio, gente. É a mesma coisa lá no espelho. É 90 graus com um meio. Não faça 90 graus com raio de luz. Vai dar errado. Tá bom? Ok, Marcos. Entendeu? Ou Ah, posso entendi explicar de sim, novo? professor. Entendi. Obrigado. De nada. Então, bota a reta normal ali. Gente, eu não tô vendo se vocês levantam a mão. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode só me interromper e começar a falar, beleza? Ó, nessa primeira situação aqui, eu entrei com entrei com o ângulo I e saí com o ângulo Rzinho. Se eu aumentar esse ângulo I aqui, ó, consegue ver que esse ângulo I, ele é bem maior do que o primeiro ali que eu entrei? Então, o ângulo que eu vou sair é ainda maior ainda, tá? Ele é maior. Então, sair com o ângulo Rzinho, que é maior que o ângulo Rzinho anterior. Você consegue ver que vai ter um limite que não vai dar mais, que a luz vai bater ao máximo? Que vai ser aqui. Eu aumentei tanto esse ângulo I que esse ângulo R vai ser simplesmente 90 graus. Opa. Então, R é igual a 90 graus. Essa é uma situação limite, tá bom? Então veja que antes eu tinha um ângulo I que era pequenininho, o R era maior. Aí eu fui aumentando o R foi ficando cada vez maior. Até que chegou em um certo I que o R virou 90. Aí o que acontece se eu aumentar a partir daqui? Quer dizer que o ângulo vai ficar 91? Não, o ângulo não vai ficar 91. A partir desse ângulo I aqui, que eu vou dar o nome dele, é lisão de limite, ele é um ângulo limite, tá? A partir desse ângulo limite aqui,
a luz não vai mais refratar. A partir desse ângulo limite, depois dele, a luz vai refletir totalmente, tá? Então aqui tá normal. Ó, aqui tem reflexão. Aqui ele entra com um ângulo I, que é maior ainda. E aqui ele sai com um ângulo Rzão. Nos outros aqui ele também estava refletindo, tá? Eu não fiz, mas ele estava. Refletindo aqui. E aqui ele está refletindo um pouco também. Todos ele reflete. Reflete e todos ele está refletindo. Só que tem um limite para quanto ele refrata, tá bom? Que é esse cara aqui, ó. Quando ele chega em 90 graus, então ele vai aumentando, 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 aumentando. A partir do momento que ele chega em 90 graus, ele não continua indo para baixo. Não. Aí ele para, tem uma descontinuidade, ele para e aí ele só começa a refletir totalmente. Tá legal? Então a partir desse 90 aqui, eu tô nesse 90. Se eu pegar um pouquinho mais para frente, sei lá, um menor que você pode pensar, um pouquinho mais para frente, bum, acaba a refração e ele já vai refletir totalmente, tá bom? E tem um jeito da gente calcular quanto que é esse ângulo limite aqui, o Lzão. Ângulo limite. Como é que a gente vai calcular isso? Deixa eu fazer o seguinte. Escrevi isso aqui muito grande. Então, deixa eu só botar aqui. L chapéu é igual a ângulo limite. Ó, a gente vai calcular isso aqui usando a lei de Snell-Descartes. Então, olha só. Eu vou começar aqui, ó, com o N do ar vezes o seno. Pera aí. Ó, eu tô indo de qual meio para qual meio, né? Tô saindo da água e indo pro ar, certo? Então, o N da água vezes o seno do ângulo limite que eu quero procurar, né? Vezes o N do ar, nesse caso, vezes o seno do ângulo de refração. Tudo bem? O ângulo de refração aqui, ele é 90, beleza? Seno de 90 é 1. Então, R é igual a 90 graus. Isso vai dar pra gente que seno de 90 graus é 1. Tá legal? Então, isso aqui vai dar pra gente que o seno, o ângulo limite, né? Então, o índice de refração da água vezes o seno do ângulo limite, ele é simplesmente igual ao ângulo de refração do ar. Tá legal? Então, o seno do ângulo, o seno do ângulo de refração o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água, ok? Eu vou continuar essa continha ali no outro slide, só para facilitar. Então, próximo, mais um. Então a gente tem lá, né? O seno do ângulo limite, ele é igual ao índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água. Mas isso aqui funciona para qualquer meio, essa conta que a gente fez. Então, o seno do ângulo limite, ele é igual a o índice de refração do meio 2. Lembrem-se que aqui eu estou indo da água para o ar, ou seja, a água é o 1 e o ar é o 2. Então, o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do 2 dividido pelo índice de refração do 1. Aqui tem uma coisa importante. Ó, vou voltar aqui, ó. Repara que para ter ângulo limite eu tenho que sair do meio mais para ir para o meio menos. Não dá para fazer o contrário, tá? Por que não dá para fazer o contrário? Porque para fazer o contrário, eu vou de um ângulo maior para um menor. Tudo bem? Olha só, lembre-se da reversibilidade dos raios de luz. Vou fazer de amarelo. Pensa no caminho contrário aqui, ó. Eu venho por aqui
e eu saio por aqui. Então, o meu ângulo antes era bem grande, era esse Rzão aqui, e agora meu ângulo diminui. Cara, isso não vai dar ângulo limite. Por quê? Para ter ângulo limite, eu tenho que aumentar o ângulo, beleza? Não diminuir. Então, tomar cuidado com isso. Eu tenho que ir de um índice de refração maior. Peraí. Eu tenho que ir de um índice de refração maior para um menor. Tudo bem? Professor, Isso significa... só para Oi. me lembrar aqui, o N maior quer dizer aquele que é mais difícil da luz passar, né? Ah, tá, beleza. Exatamente. Exatamente. É mais difícil da luz passar na água do que no ar. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, só vai funcionar nessa situação que a gente viu lá atrás, ó. Do meio maior para o meio menor, para o ângulo aumentar. Só funciona aqui, tá bom? Não vai começar a procurar começar a procurar ângulo limite na situação contrária. Só funciona nessa situação. Tá legal? Isso aqui vale para qualquer, tá? Mas aqui a gente está estudando do ar e da água. Eu vou fazer uma simplificaçãozinha aqui. Lembra lá que o índice de refração do ar, ele é aproximadamente 1, certo? Então isso aqui vai dar para a gente que o seno do ângulo de refração o seno do ângulo limite, ele é igual a 1 dividido pelo da água. Tudo bem? Ah, podia não ser água, podia ser ar e diamante. Porque a luz passa pelo diamante, né? Então seria 1 dividido pelo índice de refração do diamante. Podia ser o vidro. Então é 1 dividido pelo índice de refração do vidro. Tudo bem? Poderia ser do diamante para a água. Onde que é mais fácil de se movimentar, você acha? No diamante ou na água? Pense você, o que você acha que é mais fácil de se movimentar? Pela água ou por um diamante? Cara, eu não consigo nem pensar como seria se movimentar por um diamante, entendeu? Então, fazendo uma situação hipotética aqui, né? Seria o índice de refração do diamante dividido... Opa, aqui eu já fiz uma coisa nada a ver já. Seria o índice de refração da água, que agora é o menor, dividido pelo do diamante, tá? Uma coisa importante. Não é porque a água é o maior aqui, nessa situação, que ela é o maior sempre, tá? A água é o maior em comparação ao ar. Mas a água, em comparação ao diamante, ela é o menor. Beleza? Na sua apostila, você pode ver uma tabela de índices de refração. Tranquilo? Então lá você dá uma olhadinha. Eu não vou mostrar essa tabela aqui, enfim, porque o vestibular vai sempre te dar os números, tá bom? Então ele vai pedir para você descobrir, algum dos dois. Ele vai dizer, a água tem tal índice de refração. O do ar, ele não vai dizer, tá? O ar você já tem que subentender que vai ser 1. Mas da água, diamante, vidro, etc, 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 ele vai te dizer todos. Ok? Eu não vou apagar aqui não, porque apagar trava. Só desfazer essa parte aqui. Opa. Só apagando aqui. Tá. Entendeu essa parte, gente? Eu acho que esse aqui foi o mais confuso, tá? Agora o resto vai ficar mais de boa na lagoa. Então, só prestem atenção nisso aqui, porque só funciona aqui. Na situação menos mais menos não vai funcionar, tá? Ah, professor, como que eu calculo esse ângulo a partir daqui? Aí, lá na hora do vestibular, você vai ter que ver que tipo de conta que vai dar aqui, entendeu? Normalmente ele vai te dizer, considere que o seno de tal ângulo é tal. Aí você vai chegar nesse número e vai pensar, cheguei nesse número, então o ângulo é tal. Enfim, vai acontecer esse tipo de coisa. Para continuar a continha a partir daqui, a questão do vestibular vai ter que te dar uma ajudada, tá bom? Sozinho não tem como prosseguir daí. Tanto aqui, né, como aqui, tá bom? Eu vou escrever isso aqui de outro jeito só para ficar melhor, tá?
Então, o seno do ângulo limite é igual a o índice de refração menor, símbolo para menor, dividido pelo índice de refração maior. Tudo bem? Não faça o contrário. Tá? Acho que com isso aqui deu para captar a ideia já. Se tiverem perguntas, fica à vontade. Tá. Dioptroplano. Apesar do nome ser bem esquisito, é na verdade uma coisa bem simples. Que é bom, né? Bom, ruim na hora da prova que ele te lança um nome bem estranho e você não consegue fazer questão. Mas na verdade é uma coisa muito fácil. Isso eu fico bem triste quando acontece. Então eu botei aqui um meio de divisão, tá? Então aqui é N1. Opa. Então, deixa eu botar a reta normal aqui. Então, aqui tem uma reta normal. Tem um objeto. Deixa eu só escrever aqui. Aqui é o N2. Aqui é o N1. N2 é maior do que N1, certo? Então tem um objeto luminoso aqui dentro da água. Vem aqui, ó. Que ele vai lançar um raio de luz. Ele vai lançar um raio de luz aqui. Veja, não é porque eu botei a normal ali que o raio de luz vai ser ali, tá? É porque o raio de luz tá ali, nesse ponto que eu botei a normal ali, beleza? Eu só fiz o desenho ao contrário. Mas o pensamento é... Primeiro veja onde está o raio de luz, depois você bota a normal, tá? Como eu estou indo do meio mais para o meio menos, o ângulo vai abrir. Então, aqui o ângulo vai dar uma abrida. Tá legal? Então, aqui eu entro com o ângulo de incidência e eu saio com o ângulo de refração, tá? Vamos supor... Aqui tem uma pessoa. Esse raio de luz vermelho está chegando aqui nos olhos da pessoa. Esse é um efeito que acontece, sei lá, vamos dizer que esse azul é uma água, né? E aqui tem um pedacinho de terra para o bonequinho ficar em cima. Aqui é tudo terra. Vamos dizer, ó, esse é um efeito que acontece quando você tenta olhar coisas dentro da água. As coisas nunca estão nas posições que elas realmente parecem estar. Não sei se você já deve ter prestado muita atenção nisso. Mas esse é o efeito que se chama de dioptroplano. Esse é o nome desse efeito. Por que isso acontece? Lembra lá quando a gente estudou nas duas aulas anteriores, os espelhos, que a gente viu que, na verdade, quando a gente olha para as imagens, a gente está olhando para a profundidade do raio de luz, eu tenho que fazer um prolongamento do raio de luz. Olha o que vai acontecer aqui se eu fizer o prolongamento desse raio de luz vermelho, de cima. Esse raio de luz vermelho de cima é que chega no olho do bonequinho. Então, se eu prolongar ele para cá, na verdade, o bonequinho, ele vai ter a impressão que o objeto, na verdade, está aqui. Ó. Ele vai ter a impressão que o objeto está aqui. E não aqui embaixo. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o objeto real, ele está a uma distância d de profundidade. Tá legal? Essa distância aqui é d. E o outro objeto, chama como você quiser, eu vou dizer que ele está a uma distância d'. Tá? Então esse aqui é d'. Beleza? Então, apesar de, na verdade, o objeto estar a uma distância de profundidade d, o bonequinho tem a impressão que o objeto está a uma distância d', que é menor do que d. Então, sabe, olha uma bola, um peixe dentro da água. Na hora que você tenta pegar... Bom, como você já é treinado para ter essa impressão, mas pode prestar atenção, tipo, numa criança ou uma pessoa mais desavisada, assim, sabe? Ela tenta pegar o objeto lá dentro da água, mas ela mira no lugar errado. Porque ela está mirando na posição d', só que, na verdade, o objeto está na posição d, entendeu? Esse é o efeito que a gente chama de dioptroplano. E tem uma equação que conecta essas duas distâncias d e d', tá bom? Eu não vou demonstrar ela aqui,
porque acho que não tem necessidade. Mas, basicamente, deixa eu só simbolizar esse ponto aqui como um ponto P e esse outro ali como um ponto P'. Isso. E deixa eu... Só para quem for consultar depois, pode dar uma olhada. Essa ali é a reta normal, tá? A equação é a seguinte. D dividido por D' é igual a N2 dividido por 1, tá? Então, se alguém te dizer, uma pessoa no ar observando um corpo dentro da água que tem tal índice de refração, o corpo está a uma profundidade, sei lá, 2 metros. Quanto que é a profundidade que a pessoa tem a impressão de que o objeto está? Aí você vai fazer essa continha aqui para descobrir quanto que é o D'. Tranquilo? Esse de outro plano aí é bem ok. Tá bom? Entenderam esse lance aqui de por que a pessoa tem essa impressão aqui, né? É a mesma coisa que a gente... Esse aqui não é um raio de luz, tá? Isso aqui é um prolongamento do raio de luz. É a mesma coisa que a gente fazia lá nos espelhos. Lembra que às vezes o cruzamento do raio de luz não dava certo? E a gente tinha que prolongar? E aí, na verdade, o que a pessoa enxerga é o prolongamento do raio de luz, porque ela tem a impressão que o objeto ele está mais a fundo do que, na verdade, ele está. Tudo bem? Passando para o próximo. Deixa eu ver se não tem uma pergunta aqui. Não, por enquanto não tem. Vamos passando para o próximo. Lâminas de faces paralelas. Então a gente vai ter a seguinte situação aqui. Agora eu tenho essa situação. Então eu tenho o meio N1 aqui. Aqui eu tenho o meio N2 e aqui eu tenho o meio N1 de novo. Então eu estou, por exemplo, no ar, vidro, ar. Pode pensar dessa forma, tá bom? Como acontece, por exemplo, na janela aí do seu quarto, da sua casa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse vidro aqui, vamos supor que é um vidro, ele tem uma espessura dada por E, tá bom? Então, é a espessura desse vidro. Isso. Vamos supor que um raio de luz entra aqui. Beleza? Deixa eu fazer fininho. Ele entrou. Ó, eu tô indo do meio menos para o meio mais. Certo? Se eu tô indo do meio menos para o meio mais, então o raio de luz vai se aproximar da normal. Então eu vou botar a normal aqui. Ela tá bem aqui. O raio de luz se aproxima da normal nessa situação. Agora aqui embaixo vai acontecer outra refração. Nessa outra refração eu estou indo do meio mais para o meio menos. Então o raio de luz ele vai se afastar da normal nessa segunda vez aqui. Tá? Então, o raio de luz vai se afastar como? Ele vai voltar a ter o mesmo ângulo que ele tinha antes de ter entrado. Isso aqui é importante. Então, vamos dizer que é mais ou menos aqui assim. Tá? Aí, deixa eu só botar aqui umas coisas para a gente se localizar. Reta normal, ângulo de incidência, ângulo de refração, tá? Aqui vai ter outro ângulo de incidência e aqui vai ter outro ângulo de refração. Tudo bem? Na verdade, esses ângulos eles não são importantes aqui para o que a gente vai fazer, então eu nem vou dar nome neles, senão eu vou ter que dar nome tudo diferente e o desenho vai ficar bem poluído. Mas tem um ângulo aqui, então eu estou indo do meio menos para o meio mais, ele aproxima. Agora eu estou indo do meio mais para o meio menos,
Então ele vai afastar, tudo bem? Os ângulos aqui não são importantes. Então eu não vou botar eles para não poluir o desenho. Tudo bem? Só o que é importante aqui que você saiba que aqui está acontecendo uma refração 1 e aqui está acontecendo uma refração 2, tranquilo? Ó, observa o seguinte. Esse raio aqui, eu vou prolongar ele, tá? Prolongando ele, você consegue perceber que o raio que saiu no final, que é esse daqui, ele tinha uma trajetória original que era dada por essa linha amarela. Essa era a trajetória original do raio. Mas no fim, depois que ele passou por essa lâmina, a trajetória dele agora é essa aqui, ó, essa nova. E tem uma distância que está separando a trajetória antiga da trajetória nova, que é essa distância aqui, ó. Certo? Eu vou chamar de D. Tudo bem? Então, tudo que você enxerga através de uma janela, na verdade, está um pouco deslocado em relação do que está na verdade. Certo? E tem uma equação, que eu também não vou demonstrar, que diz quanto que é essa distância D aí. Não, aqueles ângulos vão ser importantes, sim. Bom, só 2 desses ângulos eu vou dar. Então, esse ângulo aqui é importante e esse ângulo aqui é importante, tá? Os outros dois, enfim, são dispensáveis. Então, o primeiro ângulo que entra e o primeiro ângulo que ele refrata aqui são importantes, tá? Eu disse que eles não eram, eu dei uma viajada ali. Então, aquela distância D ali é dada por D é igual a E vezes seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tá bom? Ó, presta atenção como vai fazer essa conta aqui, tá? Não vai... Lembra, tem que respeitar tudo que é dentro das estruturas primeiro, certo? Então, primeiro a gente resolve o que está dentro dos colchetes. O que tem dentro do colchete? Uma divisão. Então, primeiro a gente resolve uma divisão. O que tem em cada divisão? Tem 2 parênteses no seno, certo? Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese. Tudo bem? Primeiro, você tem que resolver essa subtração aqui, ó. Primeiro faz I menos R. Depois que você fizer I menos R, você vai fazer o seno e aí você vai fazer o cosseno. Tá bom? Fiz o seno e fiz o cosseno, aí eu vou fazer um dividido pelo outro. Depois que eu fizer um dividido pelo outro, eu vou fazer esse número que saiu dali vezes o E, tudo bem? E isso vai dar o D, tranquilo? Não vai se perder aí, porque essa divisão ela é mais elaboradinha, tá? Eu também não vou demonstrar isso aqui, porque você deve estar observando que não é a equação mais bonita do mundo, então a demonstração dela é menos ainda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui só. Beleza. Próximo item. Prismas. Vamos lá. Então, não sei se todo mundo já viu um prisma, mas ele é basicamente uma estrutura geométrica sólida que é bastante regular, tudo bem? Por exemplo, o diamante é um prisma. Todas essas pedras preciosas que a gente vê, bom, eu não vejo tantas assim pessoalmente, né, quanto gostaria, mas se você procurar na internet, tipo, rubi, diamante, etc, etc, todas são prismas, porque eles são formas geométricas bem regulares e bastante polidos, certo? A luz se comporta de uma forma muito bacana de forma bastante regular nesses meios, tá? Então eu vou fazer um prisma aqui. A lente são prismas também, tá? Então isso aqui é o começo para a gente começar a trabalhar com lentes daqui a pouco já. Então, eu vou fazer um prisma aqui. Então a gente imagina que isso aqui é um prisma. Não sei se vocês já estudaram
sólidos euclidianos, geométricos lá na matemática, mas a gente pode dizer que isso aqui é um prisma mesmo. O nome estava na cabeça, mas agora eu esqueci, que droga. É um paralelepípedo de base retangular. Nossa, agora eu não me lembro, foi mal. Tava com isso na minha cabeça agora e acabei esquecendo. Os prismas, eles são definidos por esse ângulo aqui, ó. Delta. Tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. Vai entrar um raio de luz aqui. Tá? Ó, deixa eu só fazer, né? O raio de luz está no meio N1, que pode ser o ar. Ele entra no prisma, que é um meio com índice de refração maior do que o ar. E ele vai voltar para o ar, tá bom? Então, o raio de luz entra no prisma. Cuidado que a reta normal aqui ela é um pouco safada. Não vai fazer a reta normal assim, ó. Tá? É porque não, professor, não é onde o ponto está com a luz ali com a mudança de superfície? Sim. Porém, a reta normal faz 90 graus com a superfície de contato. Tá bom? Então, olha só. Ela, na verdade... Vou ter que entortar minha cabeça aqui. Ela tá aqui, tá? Então, a luz chega por ali, com um certo ângulo. E eu tô indo do meio menos para o meio mais. Então, eu vou me aproximar da normal. Então, eu vou meio que vir aqui assim. Até que eu chego ali e vou refratar de novo. Agora, eu vou estar indo do meio mais para o meio menos. Então, eu vou me afastar da normal. Cadê a normal ali? De novo, vou ter que entortar minha cabeça aqui. Vou fazer uma reta mais ou menos. Aqui tá bom. Beleza. Agora eu vou me afastar da normal. Me afastando da normal. Perdão. Tem que vir pra cá. Isso. Eu vou por aqui, vou por aqui, vou por ali. Essa aqui é reta normal. Essa aqui é reta normal. Tá. Primeira coisa que dá pra reparar aqui já. Olha só o que aconteceu no exemplo anterior. Observou que a luz entrou por essa estrutura, que a gente pode pensar que é um vidro, refratou, mas depois continuou com o caminho que tem a mesma direção do que tinha antes, só que ele estava deslocado assim para o lado? Com o prisma isso não acontece, tá? Ó, o prisma, a luz que saiu aqui no final, ela enfim, não tem nada a ver com a luz que tinha aqui no começo, certo? Ela é totalmente diferente, a direção dela, né? Então, isso é uma coisa que já não está relacionada. Tá legal? Porém, a gente pode saber quanto que é o ângulo desse desvio que deveria ter. Eu vou pegar a luz aqui, eu vou continuar como se ela fosse por aquele caminho ali que ela estava indo antes. Então, ela deveria estar indo por esse caminho aqui, né? E só que no final ela acabou indo por esse caminho aqui. Então, ela tem um ângulo de desvio ali na trajetória dela, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, eu vou dar o nome dele de delta. Como que é isso, né? Esse aqui é o delta, com maiúsculo em grego, tá? Esse aqui é o delta minúsculo em grego. Tá bom? Só para você saber o nome das letras aí. E também tem uma continha que a gente pode calcular ele. Mas antes da continha que a gente calcula ele, eu preciso mostrar para vocês os ângulos de refração aqui. Então, olha só. A luz, ela incidiu com o ângulo I aqui no começo, certo? E ela vai dar esse ângulo de refração aqui, ó. Que eu vou escrever o nome dele aqui embaixo para não ficar muito apertado ali. R1. Tá legal? É esse ângulo ali. Aí depois ela incide na superfície do vidro com outro ângulo aqui, que eu vou dar o nome dele de R2. Tranquilo? Então,
esse aqui é o R2, e esse aqui, verdinho, é o R1, tá? Também não vou demonstrar como que isso acontece, tem que fazer um monte de coisas com triângulos aí. Mas a gente tem as seguintes equações. Delta é igual a R1 mais R2, tá bom? Essa é a primeira equação. E a outra equação que vai dizer esse ângulo de desvio ali é delta igual a... Deixa eu só botar outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui também é importante. I2. E esse ângulo também é importante, I1. Então, delta é igual a I1 mais I2 menos delta grande. Tá legal? Então tem essas duas equações aqui. No que eu já vi de prova, acho difícil essa coisa cair, tá? Porque ela é... Acho que deu pra notar que ela é bem complicadinha, cheia de ângulos, mas às vezes tem alguém aí que quer fazer um vestibular meio macabro, né? E aí você vai realmente precisar saber esse tipo de coisa. Tá bom? Esse do prisma aqui. Veja que no exemplo anterior não tem esse ângulo aqui, né? Esse deltazinho, porque não tem desvio, né? Ó, a direção desviou. O raio de luz estava aqui, no final ele ficou meio aqui pro lado. Mas não aconteceu como no caso do prisma aqui, né? Aqui ele entrou assim e ele acabou indo pegou ele de revesgueio no final, sabe? Então, essa é a diferença das duas situações. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu falei que. Bom, eu não disse que prisma era o mais legal, né? Agora vem uma coisa legal. Agora eu. É de verdade. Agora vem uma coisa legalzinha. Olha só. Dispersão da luz, tá? Se isso aqui não for legal, é no mínimo interessante. Dispersão da luz. Vou fazer um gráfico aqui. Onde nesse gráfico tem o comprimento de onda da luz e aqui o índice de refração dela. Ó, a gente tem assumido até agora que todas as luzes, independente de qual luz for, ela tem o mesmo índice de refração independente do meio, certo? Mas isso é uma aproximação. Luzes de cores diferentes têm índices de refrações diferentes dependendo do meio, tá? Então vamos assumir aqui um meio hipotético. E o índice de refração, dependendo do comprimento de onda da luz, ele vai ser dado por isso aqui, ó. É um gráfico mais ou menos assim. Tá bom? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é o índice de refração. Tá legal? Então, por exemplo, o vermelho está mais ou menos por aqui, ó. Vermelho. Já uma cor, por exemplo, o azul, ele está aqui. O verde está no intermediário disso. Tá legal? Qual que é a treta que vai dar disso aqui? Significa que cores diferentes vão refratar de maneiras diferentes. Beleza? Ó, não sei se vocês repararam até agora, mas para refratar eu tenho sempre usado a cor vermelha. Pensando naquela primeira ideia lá da primeira aula de raios monocromáticos. Raios que só tem uma cor, só a cor vermelha. Agora vamos fazer uma refração com uma luz policromática, que é composta de várias cores diferentes, tá? Se ela é composta de várias cores diferentes, por exemplo, a luz branca, que é a união de todas as cores do visível, olha o que acontece quando ela passa num prisma, por exemplo. Então eu vou fazer o prisma aqui. Aliás, não vou nem fazer um prisma, vou fazer mais fácil do que um prisma, né? Vou só fazer uma troca de meio normalzinha aqui. Aqui eu vou botar uma luz branca incidindo. Tá? Então a luz branca veio por ali.
Aqui eu vou botar uma reta normal. Que cor que eu vou botar para reta normal aqui? Eu vou botar amarelo para reta normal agora. Então, a reta normal tá aqui. Tá? Tá legal. Então, a luz branca. Luz branca. Luz branca é composta de várias cores. Cada cor parece bronca, né? Luz branca. Cada cor tem um índice de refração de cor diferente, então eles refratam de maneiras diferentes. Ah, mas por que, professor? Por causa da lei de Snell-Descartes. N1 seno de incidência é igual a N2 seno de refração. Vamos dizer que aqui tem um 1 e aqui tem um 2, tá legal? De forma que eu estou indo para o meio menos, para o meio mais, tá legal? Olha só, vamos pensar no vermelho. A cor vermelha, que está aqui, ela tem um índice de refração bem baixinho, certo? Então esse N1, perdão, isso. Então o N1 não é muito grande dela, certo? Comparação com as outras cores. O N1 não é muito grande. Se o N1 dela não é muito grande, isso significa que o índice de o ângulo com que ela vai ser desviado também não vai ser muito grande, para que seja mantido o equilíbrio dessa equação, certo? Então, quando você for fazer a luz aqui, ó, ela vai ter desviado bem pouquinho. Ela desvia um pouco, mas não é muito. Tá bom? Então, ela se aproximou aqui um pouquinho da normal. Mas lembra, luz branca tem todas as cores. A verde, ela tem um índice de refração maior do que o vermelho. O índice de refração do vermelho está mais ou menos por aqui. O índice de refração do azul é bem maior. Certo? Então, ó, o N do azul, o N do verde. Deixa eu fazer de verde aqui, né? E o N do vermelho. Certo? Então, do vermelho não desvia muito. Mas olha, o azul tem um índice de refração bem grande. Então, se o índice de refração é bem grande, eu não sei porque que eu fiz essa seta aqui para baixo, mas eu vou continuar fazendo para baixo. Se o índice de refração dele é maior do que o do vermelho, então, para compensar desse lado aqui, o ângulo vai ter que ser maior também. Então, a luz azul, ela desvia mais do que a luz vermelha, entende? E a luz verde fica intermediária aqui. Tá bom? Moral da história. A gente pode ter uma luz policromática. Como que eu separo ela? Eu posso separar ela fazendo ela trocar de meio. Porque na hora que ela trocar de meio, cada cor tem um índice de refração diferente. Eles vão se desviar de maneiras diferentes quando ela troca de meio. Foi essa maneira com que Isaac Newton descobriu que a luz branca, na verdade, é composta de todas as cores do arco-íris. Aí que ele pensou no disco de Newton, com aquele disco que tem todas as cores do arco-íris lá, e etc. Aí que ele teve essa sacada de que luz branca é a mistura de todas essas cores mais simples aqui. Eu só fiz 3 cores para simplificar aqui, né? Mas tem todas, né? Alaranjado, amarelo, violeta, beleza? Todas as cores da faixa do visível que você consegue ver. Isso acontece quando ela troca de cor, beleza? Só para mostrar mais uns 2 exemplos de onde que isso acontece. Olha só, agora eu vou fazer o prisma. Então a gente tem aqui o prisma. Então, deixa eu ver aqui a hora. Ah, tá de boa. Então a gente tem aqui o prisma. Ó, vou mandar luz branca aqui, ó. Mandei, tá? Quem que desvia menos? É o vermelho. Então o vermelho vai continuar mais ou menos aqui no mesmo caminho que estava, volta aqui e meio que não desvia tanto. Tá bom? Quem que desvia aí mais ou menos? Aí, conforme eu vou aumentando, observem aqui, né? Conforme eu diminuo o comprimento de onda ou aumento a frequência, o desvio aumenta. Tá legal?
Deixa eu evidenciar isso aqui nessa. Então, o índice de refração, ele diminui com o comprimento de onda, mas ele aumenta com a frequência, tá bom? O índice de refração aqui. Verde. Verde tem um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Então, o índice de refração vai dar uma aumentadinha. Então, ele já vai vir mais aqui. E aqui já vai desviar mais. O azul tem um comprimento de onda bem maior. Então, ele separa mais. Tá bom? Outro. Deixa eu ver se eu consigo fazer um círculo mais ou menos aqui. Opa. Vamos supor que isso é gota de chuva. Tá? Tá lá chovendo. Ainda tem umas gotinhas assim no céu, fazendo coisinhas de gotinhas no céu. E aí o tempo abre. Vem a luz do sol. A luz do sol é branca. Então ela vai vir aqui. Bateu. Deixa eu fazer mais de lado aqui. Bateu aqui na gota. A gota é feita de água, então é uma troca de meio. Se tem troca de meio, a velocidade da luz muda. Se a velocidade da luz muda, acontece refração. Se acontece refração, o ângulo com que ela vai sair é diferente do ângulo que ela entrou. Só que a luz branca é composta de várias cores, então ela vai acontecer separação dos raios de luz. Então esse raio de luz vermelho vai vir para cá, ele não vai desviar tanto. Ele vai bater aqui, um pouco vai sair, outro pouco vai refletir, então digamos que ele refletiu para cá. Aí ele refletiu para cá. E, sei lá, daqui ele sai. Acontece um monte dessas coisas aqui, tá bom? Então daqui ele sai. O verde. Então o verde vem aqui, o verde ele já desvia um pouquinho mais. Então ele vai vir bater aqui. No que ele bateu aqui, agora ele vai bater aqui. E no que ele bateu ali, ele continua para cá. Então, e o azul? O azul é o que mais me desvia. Então ele bate aqui, aí depois ele vai bater aqui. E aí ele continua para cá. Deu para sacar o que está acontecendo aqui? Ó, aqui é ar. Certo? E aqui é uma gotinha de água. H2O. Uma esferinha aqui, né? Então entra por aqui. O vermelho desvia mais. Perdão, o vermelho é o que menos desvia. Mantém isso na cabeça. Lembra dos extremos, tá? O vermelho desvia menos, o violeta desvia mais. Eu não estou fazendo violeta aqui porque eu não tenho roxo. Eu só tenho azul. Mas o azul está bem perto do roxo. Então tá valendo. Lembra dos extremos. O vermelho é o que menos desvia. O violeta é o que desvia mais. Tá bom? Que às vezes isso pode cair. Eu falei antes de iniciar a gravação, né? Mas eu falei que eu fiz um Enem. No Enem que eu fiz, caiu isso aqui. Eu não sabia. Me lasquei. Então, fiquem atentos. Tá bom? É assim que forma um arco-íris, tá? Não com uma gota só, mas a gente pega várias dessas aqui. Então, várias dessas vai acontecer um arco-íris. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. A Amanda botou um macetezinho ali. É isso aí. Sim, de boa. Tá legal? Então, viu? Ó. Melhor do que estava antes. Dizer que não teve nem conta, é só conceitos. Bom, de refração era isso, que era pra gente ver.
Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas a gente está com um tempinho ainda. E eu vou introduzir só a ideia de lentes, porque aí na próxima aula a gente tem que ver bastante coisa de lentes, então eu vou aproveitar esse tempinho só para introduzir as ideias de lentes, tá? Eu vou falar só dos tipos que tem. Aí acho que por hoje já está mais bom já. Então, refração da luz é isso, tá? Agora a gente vai aplicar, na verdade, refração da luz acabou lá na lei de Snell-Descartes. Tudo isso aqui que a gente tem visto é a aplicação da refração da luz. Ficou com alguma dúvida da aplicação da luz aqui, gente? Porque agora eu vou dar uma mudada do assunto aqui, eu vou começar a falar de lentes, que aí já não vai ter mais nada tão a ver com o que a gente está fazendo aqui. Alguma dúvida que eu posso voltar? Aproveita agora aí. Professor, confirma uma coisa, quanto maior a frequência, maior o índice. Sim, olha só. Deixa eu voltar nesse gráfico aqui, ó. Ó. Se eu tiver... Sim. Ó, o vermelho ele tem um comprimento de onda maior, tá bom? Então, o verde... Você vê que se eu estou aumentando o comprimento de onda nessa direção aqui, então a frequência ela está aumentando na outra, beleza? Então a frequência ela aumenta para cá, tá? Então, o índice de refração ele é decrescente com o comprimento de onda e ele é crescente com a frequência, beleza? Então, a frequência do azul é maior que a frequência do vermelho. Tá legal? E o violeta, é que eu não tenho violeta aqui. Se eu tivesse, eu... Na verdade, talvez eu tenha, só que eu não sei como botar. Então, eu também não vou ficar procurando agora. Mas se eu botar aqui o violeta tá mais aqui ainda. Violeta. Tá bom? Mas assim, gente, uma coisa. Se você estiver lá fazendo uma questão lá que você tem que, sei lá, fazer lá a refração de alguma coisa, sei lá, de uma luz incidida num vidro e indo pro ar ali, qualquer treta assim, não fica se preocupando qual que é a cor da luz para saber o índice de refração, se o problema não falou nada sobre isso, tá bom? No vestibular, além de inteligência, a gente também tem que ser espertos, tá bom? É a lei do menor esforço, beleza? Se a questão tá lá, não falou nada de treta de índice de refração com cor, não sei o quê, nem considere isso. Só use esse seu conhecimento se for pertinente para a questão, tá bom? E o índice de refração tem a ver com o desvio que faz, certo? Sim, tem a ver. Uhum. Porque o índice de refração ele vai na lei de Snell-Descartes, né? E aí é exatamente com isso que a gente consegue saber o desvio através do ângulo daí. Tá bom? Aqui, né? A gente precisa botar esses ângulos aqui. Digamos que ele está te perguntando a diferença do desvio do azul e do vermelho. Aí você vai ter que resolver a lei de Snell-Descartes, botando o índice de refração do vermelho aqui e aqui, e aí depois você vai ter que resolver a lei de Snell-Descartes, botando o índice de refração do azul aqui e aqui. Aí você vai descobrir o ângulo nas duas situações, enfim. Aí você vai descobrir quanto que foi o desvio do vermelho e do azul, e, sei lá, fazer a diferença entre eles já. Mas aí também é uma conta meio elaborada de se pensar assim. Tá bom? De boa. Tem mais alguma questão aí, povo? Tudo certo? Tá bom. Capaz, estamos aí para isso. Bom, agora eu vou só introduzir a ideia de lentes. Tá, vamos lá. Lentes. Classificação. Vamos começar com bordas finas. O que eu vou estar discutindo agora com vocês são tipos de lentes diferentes, tá? Quando a gente for fazer os esquemas e os cálculos, não vai ser essas lentes que a gente vai usar. A gente vai usar uma versão simplificada de todas elas, tá? Mas, enfim, na prática a gente usa esses três modelos de bordas finas e pode ser que seja conveniente usar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro tem esse modelinho aqui. Deixa eu fazer de azulzinho.
A gente tem esse primeiro modelo, que ela tem o nome de biconvexa. Depois, a gente tem esse aqui, que ela é a plano convexa. Se você já lembrou dos nomes convexos e lembrou do nome côncavo lá de espelhos, isso é pertinente, porque a gente vai ter uma semelhança entre as lentes com o que tinha lá nos espelhos. E essa aqui é a lente côncavo-convexa. Tá bom? Essas são as lentes que a gente usa na prática. Esse tipo de lentes... Peraí, deixa eu só ver a ordem com que eu vou falar isso aqui, tá? Tá bom. Deixa eu falar isso aqui primeiro. Tá. Essa aqui é a biconvexa porque ela tem um lado convexo dos dois lados, tudo bem? Lembra lá dos espelhos o que é o lado convexo, né? É o lado de fora e o lado côncavo é o lado de dentro. Então essa aqui é biconvexa porque ela é convexa dos dois lados. Aí essa aqui, plano convexa e côncavo convexa. Por que que é assim? Aí, por que que eu fiz ela plano e depois convexa? Então se eu fizesse ela desse jeito aqui, seria convexo plana? Não é por isso, tá? O nome que vem aqui primeiro é a superfície de maior raio. Olha nessa côncavo convexa aqui, ó. Se eu fosse desenhar um círculo aqui, mais ou menos. E agora olha esse círculo aqui. Enfim, não ficou certinho, mas nessa última lente aqui, ó, o círculo da parte convexa tem um raio maior do que o círculo da parte côncava. Perdão. Eu fiz o desenho errado aqui, eu me enganei. Na verdade, esse círculo aqui, ele é muito maior do que esse círculo aqui, ó. Tudo bem? Esse círculo aqui é pequenininho. Isso, agora tá certo. Foi mal, gente. Então, o círculo da parte côncava tem um raio maior do que o círculo da parte convexa. Então, quem dá o nome primeiro da lente é o círculo é a parte que tem um círculo de maior raio. Tá legal? Então, por isso que nessa última é côncavo-convexa. Aí, nessa aqui, o plano. Ó, você pode pensar que um plano é, na verdade, uma esfera com um raio muito grande. Muito grande. Tão grande que de forma que pareça que é plano se você olha de pertinho, tudo bem? Por exemplo, você na praia, olhando a linha do horizonte. A linha do horizonte parece que é plana, mas é porque a Terra é uma esfera muito grande. Então você nem consegue perceber a esfericidade dela, tudo bem? Você pode pensar que o plano, ele é formado por uma esfera de raio que vai para infinito, tudo bem? Pô, tem nada maior do que infinito, porque o infinito está sempre crescendo e ficando maior ainda. Então, por isso que ele dá o nome dessa lente primeiro, tá? Plano convexa. Tudo bem? Agora é uma coisa importante. 99% das vezes, a gente vai estar trabalhando com essas lentes no ar, tá? Então, as lentes, elas são prismas, normalmente feitos de vidro ou de algum material especial. De forma que aqui dentro, o índice de refração delas, em comparação com o do ar, é maior, tá? N2 é maior do que N1. Se isso aqui acontecer, veja, 99% dos casos, as lentes de bordas finas, elas vão representar para a gente lentes convergentes. Tá? Professor, entrei na água. A água tem um índice de refração maior que o da minha lente. Cara, e você vai ficar atento, tá bom? Se acontecer de N1 ser maior do que o N2, vai inverter, tá bom? Por que que inverte? Por causa que a luz refrata aqui, né? Então, dependendo do meio que eu tô indo, a luz pode ir mais para dentro ou mais para fora. Adivinha só, a convergente, os raios de luz convergem. Então, eu preciso que os raios convirjam para um ponto, certo? Se eu troco de meio, que o meio inverte, qual que é o maior, qual que é o menor, os raios de luz vão fazer o contrário. Então, a lente ela vai inverter o que ela faz, tá? Então, se essa situação amarela aqui, que, de novo, é difícil de acontecer, mas você tem que saber que pode acontecer, essas lentes elas vão ser divergentes, tá?
Mas em tudo que eu vou mostrar aqui, e 99% das vezes, a situação mais comum de acontecer é essa situação vermelha aqui, tá bom? Beleza? Então, essas são as lentes de bordas finas. Você tem as bordas finas, adivinha só. Tem também bordas grossas. A gente tem 3 tipos também. Então, a gente tem esse aqui, que ela tem o nome de bicôncava. Tem essa outra aqui. O nome dela é plano, côncava. E a última aqui, uma lente assim. Ela se chama convexo côncava. A ordem do nome segue o mesmo critério anterior, tá? A superfície com o raio de... A superfície esférica de maior raio dá o nome primeiro, tá bom? De novo. Então, elas têm um índice de refração aqui, né? Um N2, e aqui fora é um N1. Se N1 for menor do que o N2, essas lentes de bordas grossas para a gente vão ser lentes divergentes. Tá? Situação bizarra, sei lá, dentro de algum material muito inesperado. Se N1 for maior do que o N2, essas lentes vão ser... Faltou um S aqui, né? Essas lentes vão ser lentes convergentes. De novo, elas trocam o que elas fazem por causa do índice de refração, né? Bom, vão ser lentes convergentes, tá? Esses aqui são modelos complicados. Na prática, quem sabe mexer com isso são as pessoas que mexem com lentes, os oculistas, os especialistas de ótica, das óticas. Essas pessoas sabem mexer com essas lentes. Aqui, a gente vai pensar nelas numa versão simplificada, tá? Então, vamos seguir para o modelo que a gente vai tratar aqui. Porque eu não vou ficar fazendo aqueles desenhos ali bizarros o tempo todo, né? Meu Deus, aí também ninguém é de ferro, né? Os nossos modelos vão ser o seguinte. Então, aqui. Borda fina. Esse aqui vai ser o desenho que eu vou fazer. Deixa eu fazer azulzinho aqui para dizer que é uma lente. Então, se eu estiver falando de uma lente de borda fina, eu vou fazer desse jeito. Lembra lá quando a gente fazia os espelhos? Lembra lá que eu fazia uma superfície reta e dizia que tinha uma escovinha neles? Ou a superfície curva lá que eu fazia desse jeito e botava a escovinha desse lado? Ou botava a escovinha desse para representar o espelho convexo, o côncavo, o espelho plano? Então aqui a gente vai fazer simplificações também. Se for a lente de borda fina, eu vou fazer aquele esquema ali. Se for uma lente de borda grossa, eu vou fazer esse seguinte esquema aqui. Tá legal? Ah, professor, tem que lembrar se é seta para dentro ou seta para fora. Não, não é seta. É aqui, ó. Lente de borda fininha. Essa pontinha ali representa a borda representa as bordinhas da lente, tá? Isso aqui é uma simplificação. Essa aqui vai representar a lente de borda grossa. Tá bom? Então, esse desenho que eu fiz na pontinha dessas retas aí não são setas, não. Eles representam se a lente de borda fina ou se a lente
é de borda grossa. Consegue ver aqui, né? É uma maneira espertinha de fazer isso. Porque eu simplifico bastante o desenho. E, enfim, dá para desenvolver as contas muito melhor com isso aqui. Tá bom? Bom, acho que isso aí introduziu a ideia de lentes. Na próxima aula a gente vai desenvolver basicamente a mesma ideia que a gente desenvolveu com os espelhos, mas com essas lentes daí. Mas só para fazer uma leve introdução, porque na próxima aula tem bastante coisinhas para ver. Tá legal, gente? Alguma dúvida final aí? Sobre lente, sobre refração? Pode perguntar dos espelhos planos, curvos lá também. Para a aula de hoje era isso que eu tinha planejado, tá? Se sobrar tempo na próxima aula, que eu até acredito que talvez sobre, a gente vai também resolver uns exercícios ali da apostila também. Eu sei que os outros professores resolveram alguns exercícios com vocês. Eu peço desculpas por não ter acabado resolvendo nenhum com vocês aqui, mas eu fiz essa escolha porque eu vi que na apostila tem vários exercícios teóricos, né? Não tinha tanto de contas, que geralmente os alunos se confundem mais. Então eu resolvi tomar um compromisso aqui de cobrir a parte teórica da apostila lá, que tem bastante, né? E já que não tinha tantas contas, eu resolvi selecionar alguns exercícios mais específicos para vocês, que vocês fizessem a parte teórica e um pouquinho das continhas daí. Então, realmente não tão conveniente trazer aqui, porque não tem tantas equações para a gente ficar trabalhando, né? Beleza? Tranquilo. Eu vou deixar meu e-mail aqui mais uma vez para vocês, caso queiram me mandar alguma dúvida. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, Marcos. Podem me mandar dúvida, tá? De qualquer disciplina aí que vocês quiserem, tranquilo. Não precisa ser só de ótica. Eu sou formado em física, então é tranquilo essa parte aí para mim. Beleza. Eu acho que é isso.